Daniel ficou sem saber a interpretação de qual aspecto da profecia que nós analisamos ontem, em Daniel capítulo 8. As 2.300 tardes e manhãs. Agora nós vamos ver que Daniel recebeu uma resposta, mas a resposta que Daniel recebeu em Daniel 9, na realidade não esclareceu tudo em relação às 2.300 tardes e manhãs, ou dias proféticos. A resposta que Daniel recebe em Daniel 9 tem a ver com a dúvida que ele tinha em relação ao futuro do povo de Deus. Ou seja, a explicação que o anjo Gabriel, foi o companheiro de Daniel, em Daniel 9, tem a ver, ou vai até a destruição de Jerusalém, okay? No ano 70. Em Daniel 9, nós vamos ver uma explicação para Daniel que tem tudo a ver com o futuro do povo de Israel, literal, até a destruição de Jerusalém no ano 70. Não é só até o apedrejamento de Estevão, não. Apesar de que as 70 semanas vai até o apedrejamento de Estevão e o tempo da graça terminando para os judeus. Mas na realidade, em Daniel 9, nós vemos detalhes que falam até mesmo da própria destruição da cidade e do santuário. Quais foram os 4 elementos de Daniel 8? Os 4 elementos principais da profecia: carneiro, bode, chifre pequeno e os 2.300 dias. 2.300 tardes e manhãs ou dias proféticos, ok? E o aspecto da profecia que Daniel não compreendeu foi a última parte, as 2.300 tardes e manhãs. Por que Daniel ficou preocupado? Por que a visão de 2.300 tardes e manhãs deixou Daniel um pouco perplexo? Ele acreditava que o cativeiro que foi profetizado pelo profeta Jeremias, de 70 anos, ia se estender além dos 70 anos. Em que ano Daniel recebeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs? 550 ou 51. Foi no 3º ano do reinado de Belsazar. Daniel 8, verso 1. Então Daniel recebeu essa visão que nós analisamos ontem, mais ou menos no ano 550. Em que ano Babilônia caiu? 539. Ok. Agora no capítulo 9 de Daniel, nós estamos em que ano? Verso 1. No 1º ano de quem? Dario. Qual ano foi esse? O 1º ano de Dario? 538. 36 foi o ano em que Ciro começou a reinar sozinho. Fez o decreto, primeiro decreto liberando o povo de Deus. Então nós estamos agora em que ano? Daniel capítulo 9? 538. Então nós estamos mais ou menos na mesma época. A gente não sabe se essa oração foi antes ou depois. Talvez foi uma oração diária. Mas na época em que Daniel foi lançado aonde? Na cova dos leões. Porque aquele evento aconteceu logo depois da queda de Babilônia e o começo do reinado oficial de Dario, como o maior imperador do mundo, certo? Então nós estamos mais ou menos de volta àquela época em que Daniel foi lançado na cova dos leões. E lembra que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes, com a janela aberta, olhando para onde? Jerusalém. Qual era o grande peso no coração de Daniel naquela época? Ele estava pensando na profecia de 2.300 tardes e manhãs, que ele havia recebido uns 12 anos atrás. Mas nunca recebeu uma interpretação. Ele recebeu a interpretação do carneiro, do bode, do chifre pequeno, mas ele nunca compreendeu o que Deus queria dizer com 2.300 tardes e manhãs. E o que estava acontecendo naquela época
de Daniel 9, verso 1, é que o tempo estava chegando próximo em que os 70 anos iam terminar. Os 70 anos terminaram em qual ano? 536. Que o cativeiro começou quando? Mais ou menos 506, 606 ou 605. Certo? Então Daniel, agora, no ano 538, no primeiro ano de Dario, ele sabe que os 70 anos de cativeiro estão prontos para terminarem. Só que ele lembra de uma profecia que ele viu, que Deus revelou para ele, que falava o quê? 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Vocês conseguem então compreender a preocupação do coração de Daniel? Em Daniel 9? Daniel tinha esperança que a libertação de Israel acontecesse nos seus dias. Daniel, apesar de ele reconhecer a grande apostasia da igreja, ele também tinha uma grande esperança que a igreja seria triunfante. Isso é um contexto de Daniel 9. Porque é muito interessante ler a oração de Daniel 9, mas quando você entende o contexto, os nossos olhos se abrem. A gente consegue entender melhor a razão pela qual ele se expressou daquela forma. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta quem? Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era o quê? 70 anos. Então ele estava orando porque ele lembrava da promessa de Deus através do profeta Jeremias que o povo Israel, povo de Judá, ia permanecer em Babilônia apenas 70 anos. Só que já tinha passado 68 anos. E ele está com aquela profecia na mente, 2.300 tardes e manhãs. Será que Deus, ele viu que nós não estávamos preparados? Segura o dedo em Daniel 9 e vamos abrir em Jeremias. Só para nós lermos aquilo que Daniel estava lendo. Capítulo 25. 25:11. Antes de ler o verso 11, vamos só ler alguns textos antes. Verso 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Estamos aqui falando do ano 604, o ano no qual Jeremias profetizou o que ele profetizou aqui. Fala assim, no verso 9, Jeremias falando o que Deus ia fazer. Eis que enviarei e tomarei a todas as famílias do norte. Quando a gente vê as famílias do norte, nós estamos falando de quem? Quando você vê no livro de Jeremias, rei do norte, família do norte, nação do norte, sempre quando você vê norte, não é o norte do Brasil, não é o norte dos Estados Unidos, que seria o Canadá, não é o norte da China. Sempre norte em relação ao quê? A igreja, o povo de Deus. Então, enviarei e tomarei de todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então vocês veem aqui que o rei do norte é quem? Nabucodonosor, rei de Babilônia. Meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. Verso 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então, Daniel tinha em mente essa profecia. Daniel 9, verso 2, a gente vê que ele cita as palavras de Jeremias encontradas no capítulo 25, que Deus ia deixar o seu povo ficar cativo 70 anos numa terra estranha.
Verso 3 diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5 diz, qual é a primeira palavra? Pecamos. Pecamos. Qual é a diferença entre ele dizer pecamos e pecaram? Ele se Incluiu ele. Ele se incluiu. E que lição podemos tirar pra gente? Humildade, mais ainda. Aqui nós temos uma clara diferença entre um separatista e uma pessoa que verdadeiramente ama e está preocupado com os problemas da igreja. O separatista fala, pecaram. O verdadeiro servo de Deus que chora e geme pelas abominações de Jerusalém, ele fala, pecamos. O separatista, na sua oração, ele se separa. Pecaram, ele está separado. Daniel, ele falou, pecamos. Então ele não está separado. Apesar de que Daniel não participou da rebelião. Participou, sim ou não? Ele participou da rebelião que causou a destruição? Não. De forma alguma. Ele foi um dos fiéis. Isso foi claramente demonstrado em sua vida e na vida dos seus companheiros. Mas ele não fala pecaram. Ele fala pecamos. É uma qualidade que nós precisamos de desenvolver em nossas pregações. Quando você vai falar palavras duras de repreensão ao povo de Deus, você nunca fala, vocês precisam se arrepender, vocês estão em apostasia. É sempre nós precisamos do arrependimento, nós estamos precisando de nos aprofundar e nos consagrar a Deus, nós precisamos de sair da condição de Laodiceia. Isso nós podemos aprender com a oração de Daniel. Não foi pecaram, foi pecamos. Verso 5 continua dizendo: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. O que Daniel está fazendo aqui? Ele está intercedendo pelo povo. Daniel está sendo provocado à oração intercessória pela profecia de 2300 tardes e manhãs. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos à face do Senhor nosso Deus,
para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Verso 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve, abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Essa é a oração de Daniel. Com certeza, ele olhou várias vezes, talvez com outras palavras, mas sempre o mesmo tema, durante um período, aquele mesmo período no qual ele foi lançado na cova dos leões. A grande preocupação dele, quando vai se cumprir a profecia de Jeremias. A grande preocupação dele, qual é o destino de Israel? Para Daniel, Israel permaneceria como povo de Deus até o fim do mundo. Israel permaneceria como povo de Deus até o estabelecimento do reino de Deus. E essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jerusalém fosse a capital do mundo e permanecesse para sempre. Só que as promessas de Deus para com o seu povo, o favor de Deus para com a sua igreja e as bênçãos dele para ela não são incondicionais. Nunca podemos adotar a filosofia católica que a igreja é infalível e que jamais o favor de Deus possa não estar sobre ela. Jamais podemos pensar dessa forma. Daniel, ele não pensava dessa forma, mas para ele, Deus ia purificar a igreja judaica. Mas Deus vai deixar claro para Daniel, na interpretação, ou parte da profecia de 2300 tardes e manhãs, a interpretação de um pedaço que se chama as 70 semanas, Deus vai mostrar para o servo Daniel que ele vai fazer de tudo para purificar essa igreja. Ele vai dar toda a oportunidade para que ela seja triunfante. Mas ele deixa claro para Daniel que não é garantido que ela vai permanecer a igreja de Deus para sempre. Então ele fala no verso 24, as primeiras palavras diz: 70 semanas estão determinadas sobre quem? O teu povo. E quem é o povo de Daniel? O povo de Israel, os judeus. Então, baseado na preocupação do coração de Daniel, Deus ele revela para Daniel somente a parte dessa profecia longa que tem a ver com a preocupação do coração dele, que é o quê? A parte que tem a ver com Israel. Então ele fala para Daniel
que 70 semanas foram cortadas ou determinadas para o povo de Israel. 490 dias proféticos, ou seja, 490 anos. Essa igreja vai ter um período de graça. E Deus então está dizendo para Daniel que possivelmente, no final, outra igreja vai ser o instrumento de Deus para transmitir para o universo o verdadeiro conhecimento de seu caráter e refutar as acusações de Lúcifer. Talvez não seja Israel literal, Daniel. 490 anos serão determinados para Israel. Ou seja, eu não vou abandonar Daniel. Quando ele deu a explicação das 70 semanas, a dúvida que ele tinha se Deus ia prolongar o cativeiro saiu, foi eliminado. Ele ficou sabendo que realmente Deus vai cumprir a sua palavra. Vamos lá para verso 20. Estando eu ainda falando e orando, quem está falando aqui? Daniel. Então, enquanto Daniel estava falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, então a gente vê que apesar de Daniel não ter nenhum pecado relatado na Bíblia, mas ele se considera um pecador. Confessando o meu pecado e o pecado do meu povo e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Qual palavra do hebraico vocês acham que visão aqui nesse versículo foi traduzida? Maré. Maré. Pode verificar depois. E maré, no capítulo 8, é a parte da visão que ele não entendeu, né? E razão, a visão completa. Então, entende a maré. Então agora, o anjo Gabriel, do verso 24 até o verso 27, ele vai dar a explicação. Verso 24. 70 semanas estão determinadas. A palavra determinadas vem de uma palavra hebraica, shatak, que significa cortada. 70 semanas estão cortadas ou determinadas sobre o teu povo. Agora, quando você corta alguma coisa, existe um pedaço maior, não é? Então, se 70 semanas são cortadas, é porque existe algo maior, não é? Então, com certeza, ele está se referindo ao maré, que é as 2.300 tardes e manhãs, e ele está falando do maré, tem 70 semanas que são shatok para o povo judeu, ok? Isso é a forma de você comprovar que Daniel 9 está ligado a Daniel 8. Porque passaram muitos anos de Daniel 8 para Daniel 9. Então alguns podem desafiar a questão de que você está ligando duas coisas que não tem nada a ver. Então como é que a gente liga Daniel 8 com Daniel 9? Em Daniel 8, Daniel ficou de compreender o maré, não o razão. Razão foi interpretado. Mas o maré não foi interpretado. Aí veio Gabriel, 12 anos depois, falou, agora eu vou te fazer compreender o maré. E do maré, 70 semanas são shatok, cortadas. Então você corta, se eu cortar um pedaço de torta, é porque tem uma torta grande. E um pedaço eu cortei, entendeu? Então se 70 semanas foram cortadas, é porque tem um pedaço maior, que é as 2.300 tardes e manhãs. Ok, vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, duas coisas estão sendo pesadas na balança.
povo judeu e a santa cidade, né? Para cessar o quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então ele está falando que esse período é o período no qual todas essas coisas têm que acontecer. Ou seja, a rebelião do povo de Deus tem que parar. Justiça é o que Deus queria. Uma nação de justiça fosse estabelecido. Outro detalhe interessante é que dentro desse período de 70 semanas aconteceria o quê? A unção do Santíssimo. A palavra Santíssimo se refere ao santuário celestial. Com sangue, o santuário era ungido ou separado para um propósito especial. No ano 31, quando Cristo subiu e inaugurou seu ministério no lugar santo do santuário celestial, ele ungiu o Santíssimo. E a palavra Santíssimo aqui não se refere ao lugar santíssimo, se refere ao santuário. Ok? No ano 31, Jesus morreu, ressurgiu, foi para o céu e começou seu ministério como sumo sacerdote no santuário celestial, no lugar santo. Ok? Que o que ele fala aqui é, dentro desse período, todas essas coisas aconteceriam. Alguns interpretam que a unção do Santíssimo é o batismo de Jesus. Só que essa palavra Santíssimo, no hebraico, se refere ao santuário celestial e não a Cristo. Apesar de que Cristo é santíssimo, mas não é em relação a Cristo aqui. O santuário era purificado com sangue. Então, o sangue de Cristo, os méritos dele, de sua vida, quando ele subiu ao céu, foi inaugurado o seu ministério de sumo sacerdote. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Onde é que está a outra semana? Porque em verso 24 falou de 70 semanas. Aqui em verso 25 fala de 62 mais 7. São quantas? 69. Cadê a outra semana? No verso 27. Então, você não pode esquecer que tem uma semana que ainda precisa de ser analisada dentro desse contexto de 70 semanas, certo? Mas então ele começa falando de 7 semanas e depois 62 semanas. Nas 7 semanas, que seriam quantos anos? 7 semanas? 49 anos, nos levaria para o ano 408. O que aconteceu no ano 408? Os muros foram reedificados sob a liderança de Neemias. Nós estudamos isso no Antigo Testamento, na história do Antigo Testamento. Em tempos angustiosos. Agora vamos acrescentar para as 7 semanas mais quantas? Mais 62. Seriam quantas semanas? 69 vezes 7, 483 anos. Com o ponto de partida de 457, que vocês vão entender por que a gente usa esse ano depois. Isso nos leva para o ano 27. Uma breve explicação, vocês vão receber mais detalhes com Anderson. Houveram 3 decretos para restabelecer Jerusalém. O primeiro foi no ano 536, por Ciro. O segundo foi no ano 520, por um outro rei da Pérsia, chamado Dario. E depois, no ano 457, pelo rei Artaxerxes. No ano 457. O decreto de Artaxerxes foi o mais completo e mais abrangente para verdadeiramente restabelecer a cidade. Ok? No ano 457. Então,
7 semanas, como ponto de partida de 457, nos leva para o ano 408, reedificação dos muros. 62 semanas desse ponto para esse ponto seria 483 anos, que nos leva para o ano 27. Foi em outono de 457 que o decreto foi feito por Artaxerxes. Isso então nos leva para o outono do ano 27 AD, sem contar o ano 0, que os historiadores não contam. Se você fazer a matemática, 69 vezes 7, 483, menos 457, sem contar o ano 0, te leva para o ano 27 AD. Ok. Continuando. No verso 25, nós vamos só ver um detalhe aqui, que até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, certo? Messias, o príncipe, então, apareceria no ano 27 AD. Messias, o príncipe. O que significa Messias? A palavra Messias é a mesma palavra no grego Cristo. Em hebraico é Messias, no grego é Cristo. Essas duas palavras, elas significam ungido. Então, nós deveríamos, baseado na profecia de Daniel 9, esperar que o Messias ou o ungido aparecesse. Mas uma pergunta: Jesus, ele não nasceu no ano 27. Então vamos ver como é que a gente prova que realmente no ano 27 o ungido apareceu. Vamos abrir nossas Bíblias. Em primeiro lugar, João capítulo 1, verso 41. João capítulo 1, verso 41 diz assim: Então achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, Simão foi abordado por um dos outros discípulos de Jesus, antes deles serem discípulos, e esse disse: Nós achamos o Messias, o ungido, o Cristo. Agora a pergunta seria: em que ano Cristo foi ungido? Vamos para o livro de Lucas. Lucas capítulo 3. No capítulo 3 de Lucas, nós temos o capítulo que fala sobre o batismo de Jesus. Se você ler versos 21 e 22, você vê o batismo de Cristo. Em que ano Jesus foi batizado, baseado na Bíblia? Lucas capítulo 3, verso 1 fala no ano 15 do império de quem? Tibério César. Então, Jesus foi batizado em que ano? Ano 15 de Tibério César. Tibério César, baseado na história, começou a reinar em que ano? Alguém lembra? Em que ano Tibério César começou a reinar? 12 AD ele começou a reinar. Isso é baseado na história, ok? No ano 12, Tibério César começou a reinar. A Bíblia fala que o batismo de Jesus foi em que ano? 15. 12 mais 15, 27. Então, vamos fazer o cálculo. 12 mais 15 são quantos anos? 27. Então, baseado na história, nós sabemos que Tibério César começou a reinar no ano 12. Tudo bem? Baseado na Bíblia, nós sabemos que Cristo foi batizado no ano 15 de Tibério César. Então, baseado na Bíblia e na história, nós temos qual ano para o batismo de Cristo? 27. Então, Daniel falou que a partir do decreto mais abrangente que determinou a restauração de Jerusalém, até o Messias
O ungido seria 483 anos, que seria 69 semanas, 483 dias proféticos, que nos leva até o ano 27, que é justamente o ano em que Jesus foi batizado. Mas como é que eu provo que o batismo de Jesus tem alguma coisa a ver com a unção de Jesus? Porque Messias é ungido. Messias não significa o batizado. Atos capítulo 10, verso 38. Atos capítulo 10, verso 38. Vamos agora provar, baseado na Bíblia, que o batismo de Jesus foi o evento no qual ele foi ungido como Messias ou Cristo, ok? Verso 38 de Atos 10 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a gente vê que Deus ungiu a Jesus com o quê? O Espírito. E quando é que o Espírito desceu como pomba sobre Jesus? No batismo. Aí vocês podem abrir em Mateus 3 e ver que foi nesse evento que Jesus foi ungido com o Espírito. Voltando para Daniel 9. Então nós acabamos de estabelecer que até 69 semanas apareceria Jesus batizado, né? A inauguração de seu ministério. Então faltou o quê? Uma semana. Então vamos falar dessa uma semana que está aqui. Essa uma semana. Do ano 27 até o ano 34. Uma semana ou 7 dias proféticos, né? Verso 26 diz: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ou seja, depois das 69 semanas, porque 7 mais 62, Jesus ia ser cortado. Então, dentro dessa semana, Jesus morreria. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, quem é o povo do príncipe? Tito, o exército romano. Então, esse príncipe aqui está falando daquele poder de Daniel 8, representado pelo chifre pequeno. Vocês lembram? Nós estudamos sobre ele ontem. No capítulo 9, verso 26 de Daniel, fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ok? Se vocês lembram, ontem nós analisamos poderes que tinham chifres. Chifres representavam príncipes ou reis, né? Então, um daqueles poderes, o príncipe, iria destruir a cidade e o santuário. Então nós estamos falando de qual evento? Destruição de Jerusalém no ano 70. Então, Gabriel, ele explica até além do ano 34. Ele vai dar a explicação total que Daniel queria, o fim mesmo do povo judeu. Verso 26, a última parte. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações. Com certeza, quando Jesus falou em Mateus 24 da abominação, da desolação, ele estava se referindo aqui a Daniel 8 e 9 e essa profecia. Ok? Ele falou aquilo que está escrito no livro do profeta Daniel, lembra? Verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, durante uma semana, ele afirmaria a aliança com o povo de Deus. Ou seja, essa seria a última semana de graça. 69 já passaram das 70 que foram cortadas, certo? Uma semana será agora a última em que o Messias confirmaria a aliança com o povo. E na metade da semana, o que aconteceria? Fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador
e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o assolador? Roma. O que está determinado sobre o assolador? Aquilo que ele havia falado em Daniel 8, né? Ele falou do juízo sobre o chifre pequeno. Vocês lembram? Até a consumação é o quê? Até a destruição de Jerusalém. Ok. Uma semana ele iria confirmar a aliança, né? Na metade da semana o que aconteceria? Morte de Cristo. Então, se essa semana começou no outono de 27, 3 anos e meio, que seria metade de uma semana, 3 dias e meio, que são 3 anos e meio, seria a primavera do ano 31, que foi justamente o período no qual Jesus morreu. A primavera do ano 31, certo? Só que ele iria confirmar a aliança com o povo judeu por uma semana. Só que ele foi cortado no ano 31. Então o que aconteceu com o resto da semana? Como é que ele confirmou a aliança com o povo judeu se ele morreu, ressurgiu e subiu ao céu? Hebreus capítulo 2, verso 3. Hebreus capítulo 2, verso 3. Hebreus 2, 3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, quem é o Senhor? Jesus. Então o que começou a ser anunciado pelo Senhor? Salvação, que é a aliança. Foi-nos depois o quê? Confirmada por quem? Quem são os que ouviram Jesus? Os 12 apóstolos. Então, aqui Paulo fala que a salvação ela foi promovida, divulgada por Jesus, mas depois por aqueles que ouviram a Jesus. Então a aliança foi confirmada com o povo santo, o povo de Deus, por uma semana. Só que a primeira parte da semana por Jesus e os 12 discípulos. Depois dele ser cortado na metade da semana, para o resto da semana, através daqueles que ouviram. Por essa razão, em Atos 1, Jesus fala, quando ele manda os discípulos pregar o Evangelho, ele fala, começa primeiro aonde? Jerusalém, Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. Então nós vemos que Jesus, ele reconheceu a profecia das 70 semanas. Senão Jesus teria falado, não, vai embora, esse povo já me rejeitou, esse povo já me colocou na cruz, vamos esquecer dos judeus e vamos pregar o Evangelho para todas as nações. Mas Jesus falou, não, apesar deles terem me crucificado, apesar deles terem me rejeitado, eu quero confirmar a aliança com eles por mais uma metade de semana. 3 dias e meio proféticos, 3 anos e meio.